Olá para todas e todos. O Jornal Pedagógico é uma realização da Subsecretaria da Formação Continuada dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nessa segunda edição, vamos trazer notícias e conteúdos que ajudem os profissionais da educação a refletirem sobre o papel da educação nas atuais circunstâncias emergenciais promovidas pela pandemia do coronavírus. Faremos, então, um giro pelo Brasil, falaremos sobre o que é fato e é falso e algumas outras curiosidades. Você já parou para pensar sobre a melhor maneira de montar um planejamento de estudos para as crianças no período de quarentena? Muito embora as razões da quarentena sejam preocupantes, o período pode também ser um bom momento para fazer um balanço positivo, principalmente por incentivar a participação dos pais nas atividades escolares dos filhos. Para isso, é importante nos ajustarmos com organização e alguma flexibilidade. Não há dúvida de que as famílias precisarão pensar o melhor modo de encarar o desafio do plano de estudos, que para muitos especialistas poderá funcionar para garantir uma rotina mais saudável e eficaz. Monique Montenegro, doutora em educação, sugere 3 passos para organizar a rotina dos estudantes. 1. Refletir sobre quais são as atividades da criança ou do adolescente, além de estudar. 2. Definir o horário de estudos. E 3. Dentro do horário escolhido para estudar, detalhar o que deve ser feito pelo estudante. É importante ainda pensar em atividades e conteúdos que ajudem as crianças a adquirirem autonomia, responsabilidade e resiliência, objetivos socioemocionais a serem alcançados. Também é fundamental que, ao construir um plano de estudos, se tome alguns cuidados, como tempo, espaço e conteúdo. Quem nos faz esse alerta é o doutor em Educação pela USP, Alexandro Santos. Alexandro alerta sobre a necessidade de criar um horário fixo, que não precisa ser o mesmo do tempo da escola. Sobre o espaço, é importante ter em mente que muitas casas não conseguem garantir um local sem barulhos, arejado, com condições adequadas ao estudo, e isso deve ser levado em consideração. E sobre os conteúdos, é importante se basear no que a criança vinha desenvolvendo em sala de aula, para pensar numa progressão desta aprendizagem. Materiais didáticos podem contribuir bastante. Outra questão relevante é garantir um planejamento que contemple todas as disciplinas, inclusive as criativas e as atividades físicas. A flexibilidade, no entanto, torna-se essencial, já que estamos vivendo um momento único, em que a ansiedade passa a ser companheira. Para um bom planejamento, compreender quais são os objetivos de aprendizagem do bimestre é a maior garantia dessa rotina. Larissa, é possível ainda criar uma rede de interação entre estudantes e corpo docente? Sim, o site Aprender em Casa, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Nova Odessa, no estado de São Paulo, com o intuito de orientar estudantes da rede municipal e sem custos para o município, tem sido reconhecido como um modelo de planejamento de estudos para as crianças nesse período de quarentena. A Secretaria de Educação daquele local acredita que a receita de sucesso está no fato de o site possibilitar a relação entre estudantes, professoras e professores, além de ser uma ferramenta simples que pode ser utilizada por qualquer pessoa. A secretária de Educação, Claudicir, ainda elucida que a plataforma é resultado de um processo criativo que conta com a participação de profissionais da educação e são esses que mantêm o site alimentado. A plataforma conta com conteúdos sobre higiene e prevenção, além de conteúdos educacionais por séries, além de atividades para a primeiríssima infância, 0 a 3 anos, já que as creches também estão fechadas. Um dos objetivos do site é ajudar as crianças a manterem uma rotina de estudos. O Aprender em Casa tem ainda brincadeiras para fazer em casa, jogos pedagógicos e vídeos de contação de histórias. Você deve ter ouvido falar que as máscaras de proteção deveriam ser usadas apenas por profissionais da saúde e por pessoas com suspeita de contaminação, certo? Pois é, no início de abril o Ministério da Saúde mudou a recomendação e você pode produzir sua máscara em casa, seguindo algumas especificações simples, como garantir no mínimo 2 camadas de tecido e que seu uso seja individual, cobrindo totalmente a boca e o nariz. Ainda assim, não perca de vista que o vírus poderá ser transmitido se suas mãos estiverem contaminadas e você coçar os olhos, por exemplo. Lave bem as mãos ao retirá-las e as higienize sempre.
Confira então a segunda parte da entrevista com Carol Campos, pesquisadora, educadora e consultora educacional, que, entre outras coisas, falou sobre as adequações pedagógicas que devem acontecer diante da pandemia do novo coronavírus. Agora, no Jornal Pedagógico. Então, Carol, você acha que as escolas devem investir num novo planejamento nesse momento da quarentena? Repensar mesmo como é que vão ser os conteúdos e os objetivos a serem alcançados ao longo do ano para melhor se adequar ao ensino à distância? Bom, quando você me pergunta sobre novo planejamento, eu acho que é um pouco complicado a gente trabalhar com isso, porque vamos lá. A BNCC, ela estabelece o básico, o mínimo que se espera de aprendizagem ao longo de um determinado ano escolar, certo? Com base na BNCC, alinhada à BNCC, os estados e agora os municípios criaram seus referenciais curriculares. No caso do DF, houve a criação do Currículo em Movimento, em que vocês selecionaram objetivos e conteúdos que vocês consideram que são essenciais. E aí, assim, é claro que a gente não vai conseguir trabalhar com todos esses objetivos. Gente, a gente está pensando em perder mais ou menos 100 dias letivos. Isso significa metade do ano letivo, sabe? Se a gente está perdendo 100 dias letivos, a gente necessariamente vai precisar de planejar para mais 100. Isso, assim, na melhor das hipóteses, a gente nem sabe se vão ser 100 dias, se vão ser 120 ou se vai ser mais. A gente nesse momento não tem como estabelecer nada, não dá para escrever nada na pedra, né? Então, assim, as notícias estão vindo muito rápido, os governos cada hora falam uma coisa, tem governos que estão falando que vão suspender a quarentena a partir de 30 de abril, já tem governos que estão falando 30 de maio, então a gente não sabe, é uma coisa muito instável. Mas sim, com relação ao planejamento da aula, eu acho que nesse momento o professor deveria entender, dentro do currículo em movimento de vocês, ele deveria entender o que é o mais essencial de tudo, o que não dá pra gente terminar o ano letivo sem. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho de profundo desapego. É um trabalho muito difícil, porque às vezes o que é importante pra mim, você tem um olhar diferente enquanto educadora. Então, assim, é um trabalho de desapego, é um trabalho difícil, mas é um trabalho também da gente fazer o que a gente dá conta enquanto ser humano. Então a gente não é máquina, a gente tem que entender que essa quarentena tem imposto a todos nós muitas restrições, muitas dificuldades, o distanciamento nos afasta daqueles que a gente quer bem, daquela vontade de estar junto, de abraçar, de se conectar, de se envolver. O ser humano por si mesmo um ser social que precisa estar envolvido com outras pessoas para poder se sentir bem e completo. Então, de repente, a gente falar assim, vamos escolher o que é o básico, é muito difícil, mas sim, eu entendo que é muito importante. E aí, de novo, o DF tem essa possibilidade, por trabalhar com ciclos, tem uma abertura maior na hora de fazer essa seleção. Mas isso com relação ao planejamento da aula. Eu também penso que as redes precisam de se juntar nesse momento e debater o planejamento da volta às aulas. O planejamento da volta às aulas vai ser algo que precisa de ser profundamente debatido, ele tem que ser democrático, a gente tem que escutar várias vozes. E por a gente ter que fazer isso, esse momento é o momento da gente pensar no futuro também. Esse momento é o momento da gente estabelecer aí uma agenda letiva para os próximos 100 dias que virão. Porque como é que a gente vai trabalhar isso? O que é que a gente vai trabalhar? O que a gente espera dos nossos alunos? E o que a gente espera de nós mesmos enquanto rede, enquanto educadores? Então é bem importante que a gente faça esse planejamento de volta às aulas, aproveitando esse momento de quarentena, aproveitando esse momento de reclusão, para que a gente pense como é que vai ser a nossa vida quando as aulas voltarem. E além das aulas online, que outras possibilidades a gente tem para poder organizar essa educação pela internet? Ou rádio, ou TV? O que você acha que a gente pode fazer além das tradicionais aulas online? Bom, com relação a alternativas, para a aprendizagem à distância, acho que o primeiro ponto a gente está chamando de aprendizagem remota, que é um termo que tem sido difundido pela OCDE. E aí, por remoto, a gente vai entender tanto essa aprendizagem que o DF e outros estados, São Paulo, Amazonas, Minas, estão trabalhando para poder desenvolver, que é justamente essa aprendizagem por meio de TV.
por meio de rádio em alguns lugares também. E aí, assim, de novo, né, eu acho que a gente precisa de pensar em quais são os componentes curriculares que realmente interessam pra gente. Será que a gente está olhando só para o cognitivo e não está olhando para o socioemocional? Então, assim, será que tem uma criança em casa? A gente não pode querer que os pais passem a ser professores. A gente não pode querer traduzir para os pais, transferir para os pais um homeschooling que eles não sabem fazer. Não é esse o objetivo, né? A gente está numa situação super difícil pra gente enquanto humanidade e a gente não pode achar que as coisas vão ser normais e simplesmente normalizar o fato de que agora eu vou ligar a televisão, eu vou ligar o rádio, eu vou ligar a internet e o meu filho vai assistir aula. Até porque o tempo em aula presencial ele é muito diferente do tempo em aula em aprendizagem remota. Você não tem aí aquela interação pessoal. Existe, alguns pesquisadores têm chamado isso de cola social. Então a gente perde essa cola social em tempos de pandemia. Então eu não posso entender que há uma tradução literal da sala de aula para o ambiente remoto como se isso fosse normal. Eu não posso esperar uma normalidade disso. Isso tudo tem que ser feito, claro, e tem que ser ofertado pelos estados e pelo DF, como vocês estão fazendo, mas a gente precisa de entender de que forma que a gente vai receber essa notícia, né? De que forma que a gente vai receber essa informação, esse conteúdo. Então, assim, a gente não pode querer que as crianças e os nossos adolescentes achem que tá tudo normal, porque as coisas não estão normais, né? O nosso novo normal agora é gravar vídeo à distância, é fazer as coisas da forma como a gente conseguir fazer. E eu acho que a gente não pode perder nosso senso de humanidade. Então, assim, quando você me pergunta se existem outras alternativas, claro que existem, né? Dá pra gente trabalhar e usar muito a nuvem, tem o pessoal que trabalha muito com essa parte de audiovisual, de televisão, de rádio. Existem essas possibilidades. Isso é suficiente? Não, né? Em alguns momentos vai ser, em outros momentos não. Então, assim, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu tenho visto algumas crianças que estão indo bem, que estão se saindo bem com essa aprendizagem remota. Outras estão tendo muita dificuldade, não conseguem, não querem fazer as tarefas, os pais estão tendo muita dificuldade, tem uma certa apreensão do medo de perder conteúdo, medo de perder o ano, muitos medos. E eu acho que esse momento a gente já tem outros medos externos que estão sendo impostos a gente, pra gente ainda criar mais medos dentro da nossa casa. Então eu acho que a gente precisa de dar uma respirada, entender que a transposição do ambiente físico para o ambiente remoto é difícil para todo mundo, é desafiador para os professores. Esses dias eu recebi uma carta de uma professora em que ela chorava muito, dizendo que antes ela planejava uma aula, ela levava 3 horas para poder planejar uma aula, e agora ela está levando 1 dia e meio, porque ela não sabe trabalhar com tecnologia. E eu acho que isso reflete muito o sentimento de muitos educadores, e eu acho importante a gente ter um olhar para isso também, né? Um olhar enquanto gestão para esse tipo de dor e compreender que essa dor do professor ela é uma dor real. Então, assim, é um momento, eu acho, que a gente precisa se juntar muito enquanto rede, a gente precisa dialogar. Eu sei que as decisões são urgentes e eu sei que as decisões precisam ser tomadas muitas vezes de uma vez só, mas é muito importante a gente ouvir o outro. É muito importante a gente escutar o que as redes têm a dizer. Você acha que já existe alguma experiência educacional no Brasil ou no mundo que possa alicerçar o trabalho dos professores nesse momento, que para muitos é um momento completamente novo e inesperado? Então, Larissa, quando você me pergunta assim, sobre boas práticas, digamos assim, né, tanto no Brasil quanto no exterior, o que eu posso te dizer é que eu comecei um levantamento sobre a resposta dos estados à educação em tempos de Covid, e tive uma boa surpresa. Assim, a gente consegue perceber que os estados estão respondendo até bastante rapidamente, considerando que a máquina pública ela é uma máquina dura e engessada muitas vezes. Então, assim, os estados estão dando respostas rápidas. E a gente vê, assim, que estados como o Amazonas já tinha o centro de mídias, que foi desenvolvido já em outra gestão, na época do
do ex-ministro Rosselli, que atualmente é o secretário de Educação em São Paulo. Então o Amazonas já tinha esse trabalho com aprendizagem remota. Isso também foi desenvolvido em São Paulo, agora que ele é o gestor, né, na área de educação, então isso também foi desenvolvido em São Paulo. Está sendo desenvolvido em Brasília, a gente também viu o desenvolvimento disso em Pernambuco. Pernambuco fez uma coisa que eu achei muito interessante, que foi ofertou para os alunos uma lista, né, com seriados e filmes, e a partir disso os professores estão conversando com os alunos sobre determinadas temáticas que são abordadas nesses filmes. Então eu acho que isso daí é uma forma da gente unificar as dificuldades do isolamento com uma tentativa de aproximação com os professores. Existe alguma lição que a gente pode aprender com as experiências educacionais dos países em situação de guerra? Que é um assunto que você estudou, você leu bastante relatórios que falam a respeito de como é que se dá a educação nesses países vulneráveis. O que você acha que a gente pode aprender com isso? Então, Larissa, quando você me pergunta, né, assim, como que está sendo a educação em outros países, sobretudo em países que viveram conflitos armados e guerra, essa foi uma preocupação que eu tive logo que começou todo esse debate sobre o coronavírus e como é que isso impactaria a educação. Isso foi uma coisa que me deixou bastante curiosa. Então eu comecei a pesquisar como que funciona a educação em países que estão vivendo conflitos armados ou viveram conflitos armados, que estão em guerra. E aí eu li vários relatórios da Unesco, enfim, de outras agências internacionais que trabalham com esse tipo de temática. E assim, a gente vê que algumas práticas são interessantes, mas que a gente não consegue usar nesse momento, porque lá eles estão em guerra, né? Eles estavam, enfim, vivenciaram guerras, mas não tinha questão do isolamento social. Então a gente tinha que juntar os dois elementos. Daí, nessa junção de dois elementos, teve uma prática que eu considerei muito interessante, que é o seguinte: os professores, as turmas, elas foram dissolvidas, né? Então, assim, agora cada aluno está na sua casa, com sua família, etc. Então as turmas foram dissolvidas. Se as turmas foram dissolvidas, a gente pode pensar num processo diferente de reenturmação dessas crianças. Então, por que não pensar num processo de reagrupamento por saberes, no lugar da gente pensar num reagrupamento por turma ou até mesmo por ciclo? Vamos pensar num reagrupamento por saberes. A gente não precisa, a gente pode dissolver essa ideia de enturmação. A gente pode reagrupar essas crianças por saberes, por conhecimento. Ficamos por aqui. Na semana que vem, o Jornal Pedagógico volta e falaremos sobre educação à distância. Um ótimo final de semana e até segunda.